Gente, nós vamos fazer de uma forma bem caseira mesmo, como é na célula, tá? Então, tá com o chimarrão aí, fica à vontade. Depois, no final, tem cafezinho lá, pode tirar uma foto. E tem um painel lá para você tirar uma foto. Pode celebrar com a célula, tire foto da célula junto. E eu queria apresentar aqui para quem não conhece, porque eu vi que tem muita gente que é nova aqui hoje no culto. Conhece muito bem o teu líder, mas não sabe quem nós somos. Esse homem jovem que está aqui do meu lado é o pastor Olavo. Ele é o pastor presidente dessa igreja. E eu falo jovem porque quem anda com ele sabe que é espírito jovem. E vem há 50 e tantos anos profetizando um avivamento para o Rio Grande do Sul. Então esse é o nosso pastor presidente, se você não conhece. O pastor Anderson é o nosso pastor vice-presidente aqui da igreja. Um homem que tem um coração amoroso, que quem anda junto, conhece, sabe. Você que está conhecendo hoje já vai poder identificar na fala dele o tanto de amor que ele expressa pela obra. Pastor Anderson é advogado formado, abriu mão de empresa para aceitar o chamado que Deus o fez para cuidar de gente. Isso é forte, meus irmãos. É forte. E a pastora Dani é a coluna, é a estrutura da casa dele. É a esposa do pastor Anderson. Ajuda muito no ministério geral, principalmente das mulheres. Fizeram um chá sábado, que eu sei que foi um sucesso. Muitas mulheres felizes com o trabalho. E a pastora Dani é essa organização, muitas vezes do nosso grupo, direção, palavra. E junto a pastora Elodie, que está ali, que é uma coluna forte, firme, do ministério, todo do ministério do pastor Olavo e da nossa vida como igreja. Amém? Obrigado, pastor Elodie, pelo teu tempo, doação, por sempre cuidar da igreja e das pessoas com tanto amor. A pastora, ela é líder de uma grande célula, de todas as mulheres da igreja. Amém? Esse é o 7 que Deus trouxe em nosso meio, também bem simples, pobre, mas eu tinha um plano para salvar ele, hoje está aqui na igreja, dividindo sua vida física, material, com a igreja. Ele chora mais pela igreja que pelo trabalho. Deus abençoe. Obrigado, pastor. A esposa também está sentada ali, ó. Eu ia esquecer, deu. E o pastor nos confiou. Perdão. Menino, chega. Irmãos, é célula, estamos em casa, né? Estamos em casa. A esposa também, ela não mede esforço para fazer a obra de Deus quando... Não precisa nem pedir, quando vê, ela está lá. Até lá em casa, quando tem alguma coisa a fazer, ela se oferece. Sempre para ajudar minha esposa e que é possível. Obrigado, querido. Obrigado, pastor. Os pastores nos confiaram a estar servindo no Ministério de Célula há 2 anos atrás, 2 anos e meio. Nós não sabíamos como fazer. Ainda hoje oramos, eu e a Solange, antes de vir para cá. E nós falamos, Jesus, tu sabe que nós não sabemos fazer nada. Então vem, ajuda nós, faz essa obra. E nós somos o líder do ministério, junto com uma equipe que está lá na porta, que recepcionaram vocês, que pensa o que fazer do ministério, como conduzir células. E o nosso trabalho é servir os líderes de célula. Esse é o nosso chamado, naquilo que eles precisam. Mas eu vou para a primeira pergunta. Eu queria perguntar para o pastor Olavo. Deixa eu perguntar antes. Quem aqui nunca ouviu falar por que essa igreja está em célula e como começou há 30 anos? 25? 25, no ano 2000. Você não sabe a história de por que começou a célula. Quem não sabe? Levante a mão. Se você nunca ouviu falar por que estamos em célula, olha, muita gente. Fique em pé quem nunca ouviu falar. Por favor. Só para nós realmente ver. Você não sabe o porquê que estamos em célula, a palavra que Deus deu ao pastor Olavo específica sobre isso. Muito bem, vai ser importante para vocês e para relembrar os demais. Pastor Olavo, por que começamos e o que Deus falou ao coração de vocês, na época eu não estava, para nós entrar nesse modelo de trabalho? Meus queridos, eu me converti em 74, não conhecia nada do Evangelho, minha esposa se convertemos e
nossos pais da fé, irmão Ruga da Edila, a Edila está aqui com nós ainda. Eles, 2 anos depois, eles saíram, foram trabalhar na obra. Eu e minha esposa abrimos a casa para dar continuidade. E a gente, naquele tempo, sem saber, a gente fez um grupo na casa. Não tinha igreja, não tinha pastor, então nós oramos segunda e quinta, 1h, e sábado à noite a gente passava, praticamente todo sábado à noite, não tínhamos o que fazer, nós orávamos. Muitas vezes até clarear o dia. Tomamos chimarrão, tomamos café e conversamos. Ali nasceu. Depois a igreja começou a desenvolver. Não conhecia o trabalho de célula, mas Deus me chamou quando estava 2 anos convertido, madrugada, nós estávamos orando. E Deus falou comigo que é para pedir para Ele um avivamento para o Rio Grande do Sul como nunca tinha na história. Era disse para Ele uma igreja que também nós não tínhamos, uma igreja do tamanho da maior fábrica da cidade, que era naquele tempo a fábrica do Piccadilly. Isso veio acontecer depois de 15 anos depois, e naquele tempo Deus começou a nos colocar no coração, ouvi falar sobre célula, daí comecei, fui para o Paraguai, e conheci o pastor Emílio. Esse homem tinha uma igreja de 8.000 membros quando fui lá visitar ele. Um ano não fui no outro, estava com 12.000. E aquilo ali foi despertando, e Deus falando, mas ele me chamou. Nós estávamos num estudo de toda semana, de segunda a sexta, e eu falei alguma coisa sobre crescimento da igreja, e os obreiros não entenderam. Isso foi na quinta. Aí eu disse, Deus, eu preciso falar alguma coisa para esse pessoal. Na sexta, que nós estamos encerrando nosso estudo, eu preciso ter alguma coisa para dizer para eles. Na sexta-feira de tarde, eu estava na sala orando, e Deus falou comigo, como eu estou falando com vocês. Eu ouvi a voz dele, de poucas vezes que eu ouvi a voz, como naquele dia. Ele me perguntou quantos empregados nós tínhamos na fábrica, nós tínhamos 300 empregados. Me perguntou quantos membros na igreja, também naquele tempo já tínhamos umas 300 pessoas, que era igual. E ele me perguntou quem estava fazendo a produção na fábrica. Eu disse, os empregados que estão lá trabalhando fazem produção. E na igreja? Aí eu tive que dizer para ele que nós tínhamos só 30 pessoas que estavam cuidando e que ninguém mais está fazendo produção. Aí ele falou no meu coração que é para começar a envolver toda a igreja. Hoje eu consigo ver daquilo que Deus vai fazer, nós não temos condições. Um pastor não tem, nem 10. Mas como a igreja tem a mesma capacidade como qualquer pessoa. E quando Deus falou, a gente desceu do púlpito, e para nós, uma célula, um líder, aqueles que se envolvem, para nós tem o mesmo valor que um pastor, porque ele faz o mesmo trabalho. Uma pessoa que ensina a palavra é um pastor ou uma pastora. Então, se nós queremos encher essa casa, nós não vamos encher. Vai ser os irmãos que vão dando seu tempo na sua casa, um tempo de noite, convidando amigos e levando para ouvir a palavra, que num culto, numa família, a gente numa noite, a gente numa hora prega 3, 4 sermão, porque ali saem perguntas e respostas que aqui no púlpito a gente não pode falar. Então acontece um crescimento, algo muito bonito. Eu sou feliz que essa igreja está de novo partindo para as células, como já nós tínhamos muitos no passado, e hoje de novo está voltando, e Deus falou 3 vezes comigo, que a célula é para voltar realmente com toda a força. E Deus está chamando vocês, meus queridos, não eu que estou chamando, é Ele que está chamando. Ele vai usar vocês como líderes, vai levantar líderes, e nós vamos ganhar muitas pessoas. Não vai demorar, queridos, vai explodir. Aleluia. Esses bancos vão encher por causa de vocês. Por causa de vocês. Glória a Deus. Amém? Gente, quando o pastor Olavo fala encher, não é para encher a igreja dele.
Posso falar com liberdade? A igreja não é dele, como ele diz, a igreja é do Senhor. E nós trabalhamos para a igreja. Mas quando um pastor, eu choro por isso, sei que eles também, os líderes de célula também, para ver isso aqui cheio é bailão vazio. Isso aqui cheio é tribunal vazio. Isso aqui cheio é cadeia vazia. Isso aqui cheio é confusão, briga, boteco vazio. Por isso que nós queremos ver isso aqui cheio, porque isso aqui cheio é o céu cheio e o inferno vazio. Glória a Deus. Então sim, irmãos, nós queremos ver. Pode aplaudir ele. Amém. Então quando a gente fala em números, não é para dizer que nós somos a maior igreja, mas é cada um que tenha mais, é um a menos no inferno. Foi transportado, a Bíblia diz. Glória a Deus. Pastor Anderson e pastora Dani, o que mais surpreendeu vocês desde que começamos essa forma de visão? O que impactou vocês? Ou, assim, surpreendeu mesmo, né? Boa noite, irmãos. Na verdade, quando começaram a trazer esse modelo de célula para cá, ali o pastor Eugênio, a pastora Genoveva, acho que foi ali por 2002, né, pastor? Não lembro mais certamente o ano. A gente recebeu muitas coisas novas, mas hoje a gente olhando, na verdade, de certa forma, a nossa igreja sempre trabalhou em grupos familiares, né? Sempre trabalhou nas casas. E eu me lembro quando a minha mãe se converteu, né? O Espírito Santo tem me trazido muito esse tempo ultimamente, né? Então eu preciso falar sobre isso. Quando a minha mãe se converteu, a minha casa não era uma casa que recebia muitas visitas, porque sempre tinha brigas e era um pouco confuso. Meu pai era muito bravo. E começou a ter muita visita lá na minha casa, porque, gente, os crentes entram onde ninguém quer entrar. Sabem? Os crentes, eles vão em lugares onde outras pessoas não querem. Os crentes restauram pessoas que outras pessoas já não querem mais saber. E esse é o poder da célula, sabe? De transformar vidas, de ver pessoas convertidas realmente. Gente, quem quer trabalhar com morador de rua, vamos ser sinceros. Muitos não querem, mas a gente tem irmãos aqui que querem. A gente tem irmãos aqui que amam, sabe? Quem quer entrar numa casa que tem briga, que tem confusão? Muita gente não quer, mas a gente tem irmãos que querem. E essa transformação, e essa conversão de verdade, tu pegar alguém que talvez para outros não tem valor, e tu valorizar aquela pessoa, e tu falar de Jesus, e tu amar aquela pessoa, essa é a diferença, sabe? Eu acho que essa é a chave da célula. Para mim, isso é algo que surpreende. É a gente entender que Deus nos amou e que esse amor que Deus nos coloca dentro de nós, a gente precisa replicar e a gente precisa amar outras pessoas. Que o evangelho que transforma não é só para me transformar, mas é para eu poder levar para outras pessoas também ser transformado. Isso eu acho que é a coisa mais maravilhosa da célula. Amém, boa noite a todos. O que mais me surpreendeu, isso é a pergunta, né? Eu lembro mas eu nasci na igreja praticamente, e desde pequeno eu nasci, sempre foi aquela questão, se tu não prega, tu não toca, ou se tu não vira um diácono para ficar na porta, tu não presta para nada. Então eu sempre tinha aquela cultura, né? Ou tu é do púlpito, ou é da porta. Fora isso, tu não faz nada na igreja. Então essa foi a cultura. E quando chegou a visão celular, quebrou essa cultura, onde todos tiveram a possibilidade de fazer algo na igreja, de fazer algo para o reino. E a célula é uma ferramenta para aquilo que o Senhor nos deixou, e de fazer discípulos. Então a melhor ferramenta hoje para cumprir o ID é realmente a célula. E então, eu vi pessoas simples, pessoas que não teriam talvez chance nenhuma, se fosse no modelo de igreja sem célula, ter a oportunidade de falar de Jesus, ter a oportunidade de orar, né, uma pessoa, poder pregar, poder amar alguém, poder ensinar alguém, poder ver o crescimento de alguém, poder servir. E eu vi muita gente, desde o começo da célula, pessoas que a gente não dava nada, assim, né, da igreja, escondidas, que ninguém percebia, mas daqui a pouco viraram leões, leoas,
né? Desenvolveu a liderança que tinha Isso. dentro daquela pessoa, né? Isso aí, isso aí. Então, para mim, isso foi mais marcante. Pessoas que talvez seriam desconhecidas dentro da igreja, começaram a ser conhecidas, começaram a ganhar destaque, liderança, e isso, para mim, foi o que mais me marcou, né? Multiplicaram os talentos, como eu preguei domingo. Bom. Muito importante, como o pastor Olavo falou, fecha com o que ele está dizendo, que ele, como pastor, escolheu descer do púlpito. O que isso significa? Em muitas igrejas há só aquela liderança, né? Que nem o Anderson está falando. Pastor, 2, 3, e a igreja não tem a oportunidade de desenvolver o ministério que Deus deu para um líder de célula. Então, quando o pastor diz descemos do altar, é que honramos como pastores, líderes, mas estão junto, como qualquer líder, fazendo o mesmo trabalho, todo mundo igual, todo mundo somando junto. Então, essa é a beleza do ministério da célula. Gente, está vindo muita pergunta aí. Vai até amanhã para responder tudo. E a Fábio ainda está filtrando bastante lá. Mas olha só, aqui tem umas perguntas que o pastor já respondeu, né? Quem apresentou ao pastor o trabalho de célula? Então, acho que essa já foi, né? Ele já contou. Qual o objetivo da célula, pastor Anderson? Qual o objetivo das células? Pergunta interessante. Fazer discípulos, discipulado. Eu acho que esse é o principal, cumprir o ID, fazer discípulos. Se não faz discípulos, não cumpre o ID, não atinge o objetivo da célula. Ótimo. Porque muitas vezes a célula pode perder o objetivo, né? Vira um grupo de janta, um grupo de... Mas Jesus disse, ide, fazei discípulos, e a célula é uma ferramenta para cumprir o ID. Muito bom. Qual a importância das células? Vê quem vai querer responder. Na vida da igreja, para o crescimento espiritual e para a comunhão dos membros. É importante? Na verdade, a célula, eu acho que é o lugar onde tu consegue ser visto de uma maneira muito mais quem tu é, né? De uma maneira muito mais íntima. Hoje a gente tem uma igreja com um número expressivo de pessoas e a gente não consegue conhecer de uma maneira íntima todos os nossos irmãos. Por mais que a gente passe, cumprimente, a gente não consegue. A célula é ali onde é que a pessoa consegue entender qual a necessidade do outro que está ali, consegue orar um pelo outro, consegue celebrar as suas alegrias, né? Então, o pequeno grupo, a célula, ela serve também para isso. Ela serve para que a igreja possa ter comunhão em pequenos grupos, onde um consegue auxiliar o outro, um consegue orar pelo outro, um consegue edificar a vida espiritual do outro, né? Então, tem o ID e tem também essa parte que é do discipulado, do crescimento espiritual da igreja. Uma pergunta aqui para o pastor Olavo. São duas perguntas praticamente iguais. De que forma Deus falou com o pastor Olavo para ter uma célula? E eu queria saber como está sendo a experiência do pastor Olavo com a célula dele hoje. O pastor Olavo tem célula, sabia, gente? Está lá. A célula do pastor Olavo está aí? Veio? A turma dele, levanta. Levantaram a mão. Está ali, ó. Pastor Olavo, passou de 50 anos já, abriu uma célula. E a célula dele é, gente, palavra e comunhão. Pastor, qual está sendo como a experiência do senhor ter uma célula? E como Deus falou para o senhor abrir essa célula? Eu sempre penso que o importante é que aquilo que a gente quer ensinar tem que viver. Então, se eu quero falar em célula, eu quero fazer uma célula. Mas eu vi uma palavra de um pai que veio fechar com isso. Ele viu que o filho estava se preparando para casar, ele perguntou: meu filho, você vai casar? Sim, eu quero me casar. E você já pensou nos móveis? Sim, pai, eu estou comprando a cama. Aí o pai disse: meu filho, é importante a cama, mas o mais importante é a mesa. Na mesa a gente aprende, na mesa a gente ensina, na mesa a gente tem comunhão. Então, irmãos, uma célula é uma mesa. Não tem lugar melhor de que alguns cristãos se encontrar e compartilhar o que Deus fez. Cada um conta a sua experiência, né? Nós tivemos de um rapaz, ele veio, dá para falar isso, não tem nada errado. Quando entrou no portão, a esposa disse: ele não queria estar aqui, o marido, não queria chegar.
Eu disse, olha, cara, então vou fazer o seguinte, quando tu vem, tu não te deixa enganar. Foi que eu brinquei com ele. Mas Deus tinha falado comigo, era 5 horas da manhã. Tu usa todos os irmãozinhos que estão lá na célula e eles vão falar de quem eu sou, eles vão deixar eu vivo. Gente, foi lindo. Eu não preguei, foram eles que pregaram, minha esposa. Foi interessante o que Deus fez naquela noite. Ele foi embora rindo e conversando. Isso é célula. A mesa. É uma pergunta que vou eu responder. Qual a visão bíblica... Está apertando as perguntas, daqui a pouco vai ficar ruim. Porque nós não treinamos, né? Não dá para sair. Qual a visão bíblica da célula na nossa igreja ou geral? Deixa eu dizer algo. Eu acho que está em Romanos. Procura lá em casa, do 1 ao final. Romanos, acho que é 16, 17. Paulo começa a saudar, e ele saúda assim: mande saudação à igreja que está na casa de fulano. Saudai a igreja que está na casa, acho que umas 5, 6 líderes ali, casais. Paulo saúda. Por quê, irmãos? Esse formato de igreja que nós temos hoje, de culto assim, não existia na igreja primitiva. Jesus morreu, ressuscitou, ficou uns dias com eles ali. Quando ele subiu aos céus, antes dele subir, ele deu algumas instruções. E dentre essas instruções ele disse, olha, vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, até os confins da terra, que é a igrejinha. Então o padrão que saiu lá em Jerusalém, Jerusalém, Judéia, Samaria, toda aquela, como era cidade, estado, nação, se expandiu pela Ásia, pela Europa e veio até a igrejinha. Esses primeiros anos da igreja não tinha culto assim como nós vimos. A igreja era nas casas. Era exatamente como é uma célula. Saudai a igreja que está na casa. Tem uns nomes até estranhos ali, acho que é Romanos 17, né? Quem quer uns nomes bonitos para botar em filho, tem uns nomes ali. A igreja que está na casa de Epafrodito, a igreja que está na casa de... alguns nomes ali. E então, assim começou a igreja primitiva. Então, muita gente fala que culto nas casas, célula, isso é um trabalho que não é de Deus. Na Bíblia, por praticamente 100 anos, a igreja se formou assim. Então, esse é um modelo de cuidado, de pastoreio. Como o pastor disse, nós não conseguimos cuidar de todo mundo, então está ali o líder que você vai cuidar de ti, vai te ajudar, vai orar por ti. Então é bíblico, posso depois separar os versículos, os textos, mas acho que é Romanos 17. Romanos 16, a igreja de Atos, toda a igreja formada nessa estrutura, como exatamente é a célula que você vai. Quem sabe tinha uma música, quem sabe tinha um pregador lá. Eu estava pensando, irmãos, nós começar a levar esse grupo na célula, o que vocês acham? Chegar na célula, esse som aí, esse grupo aí. Dá para ir um por semana? Vai ficar ruim para eles, né? Pode falar. Jesus começou com uma célula 3 anos. 3 anos e meio até que começou a igreja. Célula, 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 com seu discípulo. Aqui alguém pergunta algo mais técnico, né, para líderes, sobre os livros de célula que tinha. Isso eu vou responder numa reunião de líder, é um pouco mais técnico. Como preparar novos líderes para uma célula, para que assumam responsabilidade. Pastor, esses técnicos eu vou guardar e vamos responder para os líderes, daí depois vai ser muito bom. Porque o senhor entende ser essencial para que os jovens sejam despertados para viver um avivamento dentro da célula? Como as células, já são 2 perguntas igual, ó. Como as células trazem o avivamento? Vou falar de novo, pastor. Pastor, o que o senhor entende ser essencial para que os jovens sejam despertados para viver um avivamento dentro da célula? Senhor. É a intimidade. Quando a pessoa se converte, quando ele entende que ele precisa ter um relacionamento com Deus e ter um tempo de oração. Qualquer pessoa, seja homem ou mulher, se ele não partir para o lado de ter uma intimidade em oração,
ele não vai crescer. O desejo que a pessoa tem de Deus, ele tem que ser preenchido com uma busca. Qualquer coisa que a gente quer adquirir custa um preço. Buscar Deus também custa, ele quer ser buscado. Ele quer ser entendido, porque ele fala. Ele não fala primeiro nós falamos com ele. E ele começa a falar com nós, entendemos a voz dele. Sem oração não entendemos a voz dele. Esse é o segredo. Seja jovem, seja meia-idade ou velho. O Anderson está falando aqui, será que não tem mais um microfone ali liberado? Aquele ali dá para liberar para o pastor Anderson? Acho que é o número 1, não sei. Pode ser? Vê se consegue ali. Ele falou criar uma cultura de oração, né? É isso que o pastor está falando. Irmãos, tá dando para entender? Está indo? Senão vocês mandam uma pergunta aqui, dispare, que nós paremos. A nossa preocupação é que vocês também, que não seja técnico, por isso as perguntas técnicas eu estou pulando. Nós queremos que seja ministrado, e é o que o pastor falou agora, unção, vida de oração. Então, vai pegando isso como uma ministração da tua célula, em vários assuntos. Anderson, para ti, qual a tua melhor experiência? O que te marcou quando você tinha célula? Som, tá, show. Eu tive célula há muito tempo, quando eu comecei, lá com... Eu já tinha 20 anos, quando veio, acho que a visão, por aí. Nem lembro mais. Mas eu tinha uma célula de 20 anos, né? 22 jovens, adolescentes juntos, jovens. Mas o que mais me marcou foi que 2 jovens foram além de mim, viraram pastores. Então, para mim, assim, foi muito, muito importante, assim, que eu consegui levar o discipulado com 2 pessoas. Não estão no nosso ministério hoje, mas eu fiquei sabendo que eles continuaram e foram para outro ministério e viraram pastores. Então, para mim, assim, foi muito marcante, né? Que antes de eu ser pastor, eles já foram antes de mim. Uau! Então, para mim, foi muito marcante, né? E hoje eu ainda continuo com a questão do discipulado, não parei com isso. Só a questão da célula mesmo, mas o discipulado não. Já engata outra nessa, então. Qual a diferença de célula e discipulado? Gente, vocês estão pegando. A célula é onde tu vai trabalhar o evangelismo. É o primeiro contato que a pessoa tem com o evangelho, onde a pessoa vai aceitar Jesus, onde a pessoa tu vai trabalhar a questão da libertação, questão de cura. E o discipulado, tu vai preparar essa pessoa para ela entrar no reino de Deus, para maturidade espiritual. Tu ganha a pessoa, primeiro a questão da salvação, tu trabalha a salvação nela, e depois a maturidade espiritual que tu faz o discipulado, torna ela uma multiplicadora do reino de Deus. Jesus assim. Cop fala tornar ela parecida com Cristo, né? Isso aí. O Exatamente. discipulado seria um nível mais maduro de andar junto. Quem sabe vão ter um encontro a mais com aquele líder, o líder, aquele discípulo, né? Vai conseguir, de uma forma muito aberta, amigável, abrir o coração dos problemas que na célula, no grupo não abriria, mas ali para o líder ele vai confiar e o líder vai poder ajudar ele, né? Eu acredito que é a inversão, daí é quando começa a formar maturidade espiritual, ali entra o discipulado, que não tem mais como trabalhar com o evangelismo, porque a pessoa aceitou Jesus, ela já está numa fase de, né, não é mais criança, e ela já está entrando numa fase de maturidade. Daí. Eu vejo Jesus, como o pastor falou, ele fez uma célula naquela beira de mar, quando ele estava pregando, anunciando a palavra, a salvação, e ele pega Pedro, leva para o alto mar e faz um milagre, lança a rede e pesca um monte de peixe. Muitas vezes não acontece assim na célula, a pessoa vem a primeira vez, o líder ora, o milagre acontece. A gente bota ali na caixinha de oração, vocês têm caixinha de oração na célula? Que bênção. Façam um caixinho de oração, as pessoas botam o pedido ali, orem todos juntos, o milagre acontece, muitas vezes a pessoa vem a primeira vez, assim como foi com Jesus e Pedro, e depois Jesus começou a andar com Pedro, eles comiam junto, eles passeavam junto, aí entrou o discipulado, que formou o apóstolo Pedro daí, né? O senhor ia colocar algo? Domingo à noite veio um casal aqui, ele veio me agradecer, disse que ele queria muito vir aqui, há 40 anos atrás, tinha um senhor aqui que é o tal de Colombo e também o sogro do Jairo,
eu estava evangelizando eles na cidade. Esse senhor veio aqui agradecer, dizer aquilo que tu me falou há 40 anos atrás, agora se cumpriu. Agora estou pastoreando pessoas. Olha anos que leva a semente brotar, né? Muito interessante essa pergunta aqui, ó. Vou responder. Muitas vezes a gente espera um nível de perfeição para cumprir o ID. Olha que interessante, né? O que você vê como ID? Eu acho tão importante isso aqui, é a dor de muita gente, que eu escrevi um livro por causa desse assunto. O meu livro se chama Improváveis, né? Do improvável ao heroísmo. E eu abordo exatamente essa questão, porque muitas pessoas não se acham, e ainda botaram entre aspas mesmo, né? Perfeitos para ser um líder ou para cumprir o ID. Então, ali no meu livro, se você que fez essa pergunta lê, eu sei que eu vou te ajudar muito, e eu posso abreviar assim: ninguém é perfeito. Nunca vai ser. É uma atitude de ser imperfeito, e vou te dizer mais, é o improvável que Deus levanta. Porque o que a Bíblia diz? Deus escolheu as coisas loucas, fracas, pequenas, desprezíveis, o que está aqui? Imperfeito, para que ninguém se glorie. Então vamos imaginar assim, né? Eu sei, essa é uma pergunta de muitas pessoas. Vamos imaginar então que eu me acho perfeito para abrir uma célula e o pastor Olavo se acha imperfeito. Deus vai na célula dele, porque eu não preciso dele. Eu já sou bom. É isso que a Bíblia diz. Que Deus pega os pequenos, os fracos, desprezíveis, desprezados na sociedade, para que quando isso dá certo, todo mundo sabe que a glória para o que eu e a minha esposa vivemos hoje, o pastor Olavo vive, é dele, porque nós, meu Deus, éramos comedor de feijão aí, né, como o Lucas disse. E se dá certo alguma coisa, é para que esse imperfeito glorifique a Deus. Então, meu irmão, se você se acha improvável, fraco, imperfeito, está na hora certinha para você fazer discípulo. Não pensava ouvir isso hoje, né? Está na hora certinha que Deus está te chamando, enquanto você ainda é imperfeito. Eu posso só completar um pouquinho? Quando Jesus veio para a Terra, ele começou com pessoas improváveis, né? Pescadores, homens simples, alguns até de cultura muito baixa. Por que Jesus não veio para a Terra se tinha líderes naquela época que sabiam a Torá, sabiam tudo sobre a lei, eram peritos? Por que ele não pegou essas pessoas para formar a igreja? Ele logo pegou os incapacitados, né? Que tinham rodado, que tinham Jovens. sido reprovados para ser um rabino da época. Jesus pegou todos que rodaram, assim como eu e tu. Tem idade mínima para abrir uma célula? Olha, não é bom que uma criança, adolescente, muitas vezes, não por não poder, mas vai cuidar de uma outra pessoa, exige um nível de maturidade, de seriedade para cuidar. E também perguntaram aqui se tem idade, tem célula para todas as idades. Todas, irmãos. Temos células de criança, de adolescente, de jovens, porque cada tribo se identifica, né? Tem célula de homens, tem célula de mulher, tem célula mista, tem célula de casais, tem célula do pessoal mais maduro, todas as idades, ninguém fica de fora, todos vão ser cuidados. Qual é a diferença de uma célula para um culto de domingo, ou um culto? Qual a diferença de uma célula para um culto, pastor? Todos escutam e um fala. E na célula todos falam e todo mundo escuta. Prático, né? Todos têm oportunidade, né? Assim, essa é a do pastor Olavo, né? Irmãos, eu não vou falar. Nós tínhamos combinado uma vez que a célula é bom sempre terminar dentro de 1 hora, né? Porque muitas vezes, imagina, ser uma célula mista, ou de mulheres. Porque eu era ciumento com esse negócio, né? Ela ia na célula, eu ia na bodega. E daí, se ela chegava em casa depois de eu chegar da bodega, eu ficava bravo. Então, a gente recomenda, muitas vezes tem uma mulher, vai da prudência de cada um, né? Uma mulher numa célula, marido não é cristão, chega em casa muito tarde, acaba até dando problema. Então, a gente recomenda, né? O pastor Olavo começa às 8,
e diz que vai até 11, 11h30, eles fazem chimarrão novo. Mas os discípulos querem ficar, né? E ele vai alimentando, ele vai dando. É que alguns levam tanta comida e tem que ficar 2 horas comendo. Ó, essa estratégia é boa, irmãos. Cada um leva uma vez, eu soube que cada um leva uma vez lá uma coisa. Então, vai ajudando também, né? Coitadinho do líder, muitas vezes. Esses líderes são guerreiros, gente. Muitas vezes está ali, até ganha pouco, faz um chimarrãozinho, compra uma cuquinha, sempre servindo com amor. Depois nós temos um momento para vocês, para os líderes. Às vezes está doente, filho doente. Às vezes doente, tem que cuidar de pessoas. Gente, é um chamado. Tem muitas perguntas aqui que são mais técnicas. Como atingir jovens que não acreditam em Deus? Dani, dá a receita para nós. Acho que a própria célula já é uma ferramenta mais fácil para isso, né? Na verdade, quando tu convida uma pessoa para vir no culto, ou para vir na igreja, né, é um pouco mais complicado. A pessoa pensa que tu está convidando ela para mudar de religião, ou que tu está querendo trazer ela para a tua igreja. Agora, quando tu convida a pessoa para vir na tua casa, ou para ir na casa de alguém, já é muito mais simples, é muito mais fácil que aquela pessoa vá. E ali tu consegue, de uma maneira muito simples, conversando, tendo comunhão, tendo tempo de mesa, apresentar Jesus para a pessoa. Porque o nosso objetivo não é, tornar membros da Assembleia de Deus. O nosso objetivo é que aquela pessoa conheça Jesus e seja transformada, né? Então, trazendo a pessoa para a tua casa, para um lugar, né, que ela vai ter um ambiente de amizade, um lugar mais de intimidade mesmo, onde ela vai poder ser conhecida, ali é mais fácil de conseguir trazer Jesus para a vida daquela pessoa. Antes de perguntarem também a diferença do culto, né? O culto, ele é importante, né? A Bíblia fala da importância da comunhão, é onde a gente tem a comunhão com os irmãos, mas é na célula onde a gente consegue ser visto de uma maneira, né, direta. Quem sou eu, quais as minhas dores, quais as minhas alegrias, quem são os meus filhos, quem é o meu marido, é na célula onde é que a gente é conhecido. É na célula onde é que eu consigo levar aquele meu colega de trabalho, a minha irmã, o meu irmão, sei lá, alguém da tua família que tu precisa converter, é ali na célula que tu consegue levar, de uma maneira muito mais fácil. Então, por isso que tanto a célula quanto o culto são importantes. São estratégias que Deus nos dá para manter a comunhão da igreja. Muito bom. A importância que Deus geralmente salva um numa casa, não salva 2, 3, salva um. E esse um é o responsável para ganhar os outros. E se ele é fiel, se converte. Nem que são tudo contra, né? Eu comecei sozinho, 2 anos, eu caminhei sozinho, né? Aí meu pai, minha mãe, sogro, sogra, os cunhados, cunhada, minha esposa, todo mundo se converteu, não, nenhum ficou para trás. Mas tem que ser fiel. Pode crer, porque a Bíblia diz assim: se tu creres, salvarás a ti e a tua casa. Mas tem que fazê-lo, mas não se salva por acaso. Tem que orar, tem que buscar, tem que ensinar, tem que viver uma vida limpa, né? Para eles verem que tem a mudança. Pegou a promessa? Pegou a profecia? Amém. Você que está na célula, que é tua família, vai acontecer. Permanece que vai acontecer. Ó, isso é ministração da palavra aqui agora. Uma palavra profética já para nós. Qual o principal objetivo de uma célula? Evangelismo, comunhão ou discipulado? Eu estava pensando, qual o principal objetivo da escola? Ensinar a ler? Formar profissional? São fases. Um bebezinho nasce, tem que dar mamadeira, trocar fralda, cuidar. Dali a pouco tem que dar um outro tipo de comida, ensinar a desenhar, ensinar a caminhar, segurar até que ele caminha sozinho. Agora, depois que ele cresceu, ele é grande, o pai é amigo, a família já é... Agora ele começa a lavar a louça. Agora daqui a pouco começa a trabalhar, ajudar em casa. São fases, né? E a célula, ela tem os 3 papéis. Evangelismo é o nascimento da criança. Tem que trocar fralda, irmãos. Se você veio há pouco na célula, não te apavore, mas o teu líder está ajudando você a tomar um leitinho. Muitas vezes vai ter que trocar fralda, ajudar você. Assim como todos nós, de repente essa criança cresce um pouquinho, já começa a correr, caminhar, agora só cuida para não cair. Já é um momento de comunhão,
e de repente fica um jovem adulto, a célula serve para discipulado, que é o que nós falamos. Então, é para tudo, mas depende da fase que essa pessoa está no caminhar, na caminhada. Alguns é leitinho, outros podem comer um churrasquinho, e outros já podem servir o churrasquinho. Já é outro nível. Acho que respondi. Outras perguntas técnicas, como escola de líder, o que eu preciso para ter uma célula? Primeiro precisa ser crente, convertido, dar um bom exemplo, uma boa casa. A Bíblia diz que o líder não pode ser, tem vários requisitos ali na Bíblia, né? Não é nosso. Participar da igreja, da comunhão, ser batizado, essas questões todas, ser realmente um exemplo. E, no fundo, um desejo de cuidar de alguém, de ver alguém, uma família se convertendo. Vamos ter que... Tem uma trilha da comunhão familiar, que é você entra, faz um curso, um encontro, pós-encontro, escola de crescimento, e aí vai indo, né? Mas se você já é tudo isso, já é uma pessoa que tua família está bem, você está como membro da igreja, nós convidamos você a abrir uma célula, participando das reuniões do ministério, que é a cada 15 ou 30 dias, fala conosco, nós colocamos você ali, te ajudamos a abrir a célula, acompanhamos você. Se está tudo em dia e você já quer abrir, está liberado, não há o que impeça, né? Mas tem um discipulador lá de São Paulo, que é o Douglas Gonçalves, eles têm uma máxima na igreja deles. Se você quer ser um discipulador ou um líder, você tem que se parecer com Jesus, ele diz. Porque o líder vai se multiplicar naquela pessoa. E se você não é parecido com Jesus, nós não queremos dois igual a você. Boa ideia dele, né? Você não vai multiplicar gente diferente de Jesus. E o bom é que nós seja parecido com Jesus. Outra pergunta, como saber se estou pronto? É aquela antes que eu respondi já, né? Faz a dinâmica do York, que a célula nos prepara para a batalha. Eu não sei essa. York, soldadinho lá no Mastermind. Ah, tá. Essa eu não vou fazer hoje. Como os valores cristãos ajudam a manter a união e a estabilidade da família? Aqui já vem outra igual, vou ler junto. E de que forma a ausência da figura paterna pode impactar a vida espiritual e emocional dos filhos? Entramos num outro campo aqui agora. Como os valores cristãos ajudam a manter a união e a estabilidade na família? De que forma a ausência da figura paterna pode impactar a vida espiritual e emocional dos filhos? A Bíblia diz que é para ensinar quando são pequenos. Quando são velhos não vão esquecer, mas daí tem que ensinar de manhã, durante o dia, meio-dia, de noite, quando se acordam, sábado, domingo, levar para a igreja, orar com eles vão se converter. Os valores cristãos... É um preço. É um preço que a família vai pagar. Gente, os valores cristãos é a base da nossa sociedade. Eu não teria a minha família se não tivesse entendido esses valores. Teria divorciado, não sei se teria filhas. Então, quando esses princípios entraram na nossa família, eu vou afirmar para vocês, tudo mudou. Absolutamente tudo mudou. Porque o céu entra e toma conta. Quando uma família abre, principalmente o pai e a mãe, que são autoridade, para Jesus entrar naquela casa, tudo, absolutamente tudo muda. E como o pastor falou, agora os pais têm que pagar um preço, né? Eu tive envolvido sempre diretamente com a igreja. Quem criou meus filhos foi minha esposa. Que eu estava mais na rua do que em casa, quem cuidava era ela. Então a mãe, eu acho que tem uma grande responsabilidade de ensinar a palavra, de sentar, orar com eles e ensinar. Ótimo, gente. Eu acho que está bom, né? Eu nem achei que nós ia responder tanto. Pode falar, Dani. Podemos fazer um fechamento, cada um aqui. E, 7, no final, antes de encerrar, diz para o pessoal, não sei se é para ler, eu vou ler aqui em voz alta. Pegar um cafezinho e fazer uma foto no painel ali antes de ir embora. Tá bom? Alguns perguntaram, né, sobre o que precisa para ser líder. Né? Na verdade, tu não precisa tu sozinho abrir uma célula. Tem gente que tem desejo,
tu tem um espaço na tua casa, mas talvez tu pense assim, eu tenho uma insegurança, não consigo liderar uma célula. Tu pode abrir, tu pode ser um anfitrião dessa célula, tu pode convidar uma outra pessoa que tenha mais maturidade para ser líder dentro da tua casa, ou daqui a pouco tu pode ser líder junto. Por exemplo, tem casais que lideram junto a célula. Esses dias ainda conversando com uma líder de célula, ela falou assim, o meu marido tem bem mais conhecimento, tem bem mais tempo, ele tem mais maturidade espiritual. E ela disse assim, eu já não me sinto tão preparada quanto ele. Eu disse assim, não te mede, porque o que Deus deu para ti, Ele deu para ti e vai te usar de uma maneira poderosa dentro do que tu tem. Então, cada um de nós tem algo que Deus deu, né? Cada um de nós tem os talentos que Deus deu. Eu acho que o segredo maior de tudo na célula é a gente saber usar esses talentos que Deus deu. Como o pastor Anderson pregou domingo, eu acho que isso vem muito a calhar com a questão da célula. Então, talvez tu não te sinta tão preparado ainda, né? Precise buscar um pouquinho mais para tu ser o líder da célula. Mas tu pode ser um anfitrião, tu pode ser um auxiliar na célula, tem várias coisas que tu pode fazer na célula. Daqui a pouco tu pede para o teu líder, hoje eu posso orar aqui nessa célula? Ou tu toca um violão, alguma coisa, posso trazer um louvor aqui para a célula? Então, tu vai começando a crescer. Talvez tu ainda não seja capacitado para ser líder, mas faça alguma coisa. Não enterre o teu talento. Coloque isso e deixe multiplicar. Que Deus vai acrescentando e vai te dar mais. É Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai te preparar para que tu possa assumir o que Ele tem para ti. Fechamento? Amém. Amém. Entenderam, irmãos? Quem está ali, quem sabe não ouviu. Ele tinha célula há 15 anos. E o líder dele deu tempo, pediu um tempo, que ele queria outros compromissos com a família e tal. E ele ficou preocupado, porque ele disse, eu não sou líder, mas eu tinha célula na minha casa há 15 anos. E tinha pessoas ali. E de noite eu tive um sonho, que Deus ia mandar 2 tigres. Isso? 2 tigres para me cuidar. E de repente, quem é os tigres? Estão lá. Vocês 2. E ele disse, no outro dia apareceu, vocês 2, agora deu. Depois aí ele disse, desculpa, irmãos, eu esqueci que estava na igreja. No outro dia apareceu os 2 líderes para cuidar da minha célula e estão lá até hoje. Olha Deus, como Deus se preocupa, né? Amém. Que história bonita, mano. Deus abençoe. Para fechar aqui, só para perguntar para vocês, o que seria você hoje sem você estar na célula? Você já pensou nisso? O que seria hoje se você não estivesse na tua célula que tu está hoje? Tu teria crescimento? Tu estaria perdido? Tu estaria na igreja? Teria cuidado? Então, hoje, eu só quero trazer assim, a importância, você que é líder também. Imagina você sem célula. Então, eu quero dizer que é muito importante o trabalho que o líder faz, né? Você que é líder, você que participa da célula. É importante você estar conectado com a célula, que é o lugar onde hoje você pode ter algo que você pode se encostar, que você pode ver algo sólido. Alguém que ora por ti. Com certeza o teu líder, ele está orando para a tua família, está orando para os teus filhos, você que tem filho, está orando para o teu emprego, está orando pela tua vida. Você tem uma cobertura espiritual em cima de você que você não vê, mas você tem um líder que está intercedendo por ti. Aleluia. Imagina quanto tua vida mudou por você estar na célula.
porque alguém se dispôs e disse: eis-me aqui. Então, amado, esse trabalho é lindo. Você que está na célula, talvez está começando há pouco tempo, você não sabe o quanto isso é importante para a tua vida, você talvez não tenha ideia do que você seria se não tivesse uma célula. Então, continua, mantenha firme. E eu creio que Deus vai te dar um crescimento lindo, e você vai ver o quanto você vai crescer no reino. Amém? Uma célula é muito importante para a família em si, abrindo a porta para a palavra ser pregada, ensinada. Imagina como Deus valoriza isso, que a coisa mais importante é o reino de Deus. Não há ouro, não há prata, não há nada que você pode botar na tua casa e tem tanto valor que você reunir alguém na tua casa, falar e orar as coisas de Deus. Ou falar para uma outra pessoa. Não existe maior riqueza. Nada, nada mais. Obrigado, pastor Anderson, Dani, pastor Olavo. Quem sabe tu chegou aqui. Hoje tu iria na célula e tu tem algum problema. E lá na célula eles iam orar por você. E tu deve estar pensando, mas eu não queria saber de como é que abre célula, nem quero abrir célula. Irmãos, a primeira célula que eu fui, eu queria fugir de lá. Não tinha cerveja para tomar, só tinha refri. Fiquei apavorado com aquele negócio, mas fui de novo. Está lá o meu líder Clóvis. Mas eu vou dizer que nós vamos orar por você essa noite. A Bíblia fala de um homem. Com isso eu vou encerrar, e essa é a mensagem que eu quero deixar para o teu coração. A Bíblia diz que tinha um homem na sociedade, quando Jesus estava passando, se chama Zaqueu. Você conhece a musiquinha, mas eu quero falar algo além da musiquinha. Zaqueu, ele era um publicano. Publicano, na época, era a pessoa mais mal vista na sociedade. Porque ele era um cobrador de impostos, e os impostos eram muito pesados. E ele era do próprio povo judeu que cobrava o imposto do povo dele para Roma. Então tu imagina, pior do que uma prostituta, comparado mais pior do que um político corrupto, político ladrão. Eu não estou dizendo que político é corrupto, eu estou dizendo que o publicano era comparado a um político corrupto. Então ele era na sociedade muito rico, porém muito desprezado. Não tinha valor para ninguém. Roubava, né? E um certo dia ele ouviu falar de Jesus. E a sua alma criou um grito, um anseio no seu coração, de conhecer esse homem. E mais ainda, pior, ele era baixinho. Ele não conseguia, se tinha as pessoas de pé num círculo, ele não conseguia ver as pessoas. E a Bíblia diz que ele subiu numa figueira, para poder de cima ver quando Jesus ia passar. Então Zaqueu, apesar de todas essas desqualificações que ele tinha, excluído da sociedade, eu amo esse Jesus porque ele olha para os excluídos, gente. Ele olhou para uma mulher samaritana que era prostituta, tinha 5, 6 maridos na época, e ele se revelou para ela. Agora Zaqueu está ali em cima daquela figueira, e querendo olhar para Jesus, um anseio da sua alma, ele não sabia nem o que ia receber, quem sabe como você, com problemas para resolver, e de repente, gente, o rei do universo parou a passeata, multidão ao redor, e ele olha para aquele que tinha se esforçado. Ele tinha se esforçado, se humilhado, porque para Zaqueu subir foi descer, né? Porque ele era baixinho, o povo debochou dele ali, né? Teve que subir para ver, é baixinho, mas ele não deu bola para isso. Muitas vezes a nossa família, quando a gente começa a buscar Jesus, eles nos debocham. Agora quer ir na igreja dos crentes. Gente, vocês viram, isso aqui não é uma coisa inventada, isso aqui é Deus fazendo. Não é, essa história de vidas transformadas, é Deus do céu que está aqui.
E você começa a ser criticado, excluído dos teus amigos, excluído do grupo social que você era, quem sabe, prestigiado antes. Agora eles começam a te criticar que você agora está querendo buscar Jesus. E de repente Jesus para aquela comitiva toda e olha para cima daquela figueira, e conhecia certamente, sabia quem ele era, e diz: Zaqueu, gente, é tremendo. Hoje me convém pousar na tua casa. O Deus do universo olha para um homem como Zaqueu, com essas qualidades que eu falei para você, e diz: hoje eu vou na tua casa. Vocês acham que não tinha gente mais qualificada ali do que Zaqueu? Mais retinho, perfeitinho? Mas ele olhou, quem sabe, para o pior que tinha naquela reunião, milhares de pessoas na rua, e ele diz: Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. Irmãos, ele vai na casa de Zaqueu. Eles comem com ele, ele serve Jesus. Jesus não o acusa, Jesus não fala nada, mas a presença de Jesus naquela casa começa a compungir o coração de Zaqueu, e ele mesmo diz assim: Senhor, se eu roubei alguém, eu quero devolver o dobro. A presença de Jesus na tua casa faz com que você mude as atitudes. Não é a lavagem cerebral, não é o pastor, não é a igreja. É aquele que sai de uma célula, que foi lá, se esforçou, que veio num culto, levou Jesus para casa e ele começou a tocar no teu coração. Por isso você está fazendo o que está fazendo. Deus é assim. Coisas diferentes, coisas estranhas, extraordinárias. Pega pessoas que não são. Tudo mudou a partir dali. Tudo mudou na vida de uma multidão que está aqui hoje, que eram pior do que Zaqueu como eu. O dia que nós escolhemos levar ele para casa. Ele é um Deus que nos faz desafios, mas que está junto no desafio. Certo dia, ele disse para os discípulos: vamos entrar no barco, vamos atravessar do outro lado, que eu tenho uma missão lá. E eles confiaram em Jesus. Só que de repente no meio do mar se levantou uma tempestade. E parece que Jesus tinha abandonado. Muitas vezes você veio aqui essa noite e está numa tempestade na tua empresa, teu casamento, finanças, saúde. Recebi essa semana muitos pedidos de oração por crianças doentes no hospital. Quem sabe você está vivendo uma situação, uma tempestade que se levantou. E os discípulos olharam e Jesus estava dormindo no barco. É ou não é assim? Parece que Jesus nos abandonou. Parece que não vê mais a saída da situação. A gente parece que está sozinho, os discípulos tirando água de dentro do barco. Eu estou falando que Ele é um Deus que faz coisas diferentes. Como ir na casa de Zaqueu, na minha. Como nos convidar para entrar para dentro de uma tempestade e ir dormir. E os discípulos tirando água do barco e sofrendo, até que alguém vai lá e o importuna e diz: mestre, nós vamos morrer. Você já não dobrou o joelho na madrugada e quem sabe disse: Deus, tu não te importa? Tu não dá uma palavra? Tu não está vendo que eu estou sofrendo? E essa noite Ele te trouxe aqui para dar uma palavra só: se levantar e dizer: vento, se aquiete. Mar, psh. O mar do teu coração que está revolto, o vendaval que está ao redor dessa situação que tu está vivendo. Se Ele está nesse barco, irmãos, olha ali o barco, e Ele está no teu barco. Basta uma palavra para acalmar essa tempestade. E quem sabe o único lugar de conhecer a Deus é nesse lugar de tempestade, porque os discípulos tinham andado com Ele um tempo já. Um tempo. E eles disseram, pastor Olavo: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles ainda não conheciam, até não viver uma tempestade com Ele junto. Quem sabe você ainda não o conhecia, mas a hora que Ele se levantar nessa tempestade, tu vai dizer:
Meu Deus, quem é tu? Porque ninguém podia parar aquela tempestade, mas aquele que criou o céu e a terra podia. E o que ele disse para os discípulos? Vamos ficar de pé, irmãos. O que ele disse para os discípulos quando embarcaram no barco? Quem lembra? O que ele disse? Vamos para o outro lado. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele cumpre. Quando Deus disse a esse homem, vai ter um avivamento nessa cidade no Rio Grande do Sul, Ele estava dizendo, pastor Olavo, vamos para o outro lado. E a tempestade se armou na vida dele, na vida da igreja, muitos anos com tempestade, mas ele disse, vamos chegar do outro lado. Vamos chegar do outro lado, e ainda que o mar esteja brabo, o vento esteja forte, se ele te disse uma palavra, vamos chegar do outro lado, acalma o teu coração. E agora nós queremos fazer um convite para você. Agora é o momento da oração aqui na nossa célula. Eu vejo pessoas chorando. E eu quero convidar, se todos quiserem vir na frente aqui, todos, líder, abraça, discípulo, se vier um da célula, eu queria que todo o grupo venha junto. Se tem um na tua célula que está com uma tempestade na sua vida, esse é o momento que nós como igreja vamos nos abraçar e vamos dizer, Jesus, tu não te importa? E de repente essa é a noite que ele vai dizer, te aquieta, vento. E você vai chegar do outro lado. Vem rápido, vem à frente. Só quem está com sede de um toque dele, só quem está desesperado e quer que ele diga que esse vento pare. Se vier um da célula, toda a célula vem junto.